بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje a gente vai entrar num novo capítulo, graças a Deus, né? Acabamos muitos capítulos até agora. Louvado seja Deus que facilitou, né, para nós o aprendizado e a busca do conhecimento. Esse capítulo é sobre o que? O adab. Adab, se a gente vai ver na língua árabe, se a gente vai traduzir, é tipo boa conduta, bom caráter, tudo isso dá para traduzir. Está certo a tradução. Mas o que é boa conduta no Urdu? A gente vai ver que é diferente que a boa conduta na língua árabe, que é o adab. É o profeta, ele fala num dito, que a paz de Deus seja sobre ele, que o meu Senhor, Rabbi, adabani ahsan ta'dib, ou seja, e ele me educou da melhor forma, da mais perfeita forma. Um dito que o profeta fala, ou seja, que a educação aqui nesse dito, que a paz de Deus seja sobre ele, é a educação que no caráter dele, a ética dele, como ele era. Como a gente sabe que ele era que nem o Alcorão andando sobre a terra. Então, significa que a boa conduta. E a boa conduta, meus irmãos e irmãs, entra em tudo que é tipo de ensinamento, não só no conhecimento, mas sim na vida da pessoa. Às vezes hoje tem muitas pessoas que falam que eu li um livro. Assim, às vezes querem se exibir, se ostentar, né? Falam, eu li um livro inteiro, eu li o livro fulano. Aí até os mashayikh, né, os nossos professores, eles sempre ensinavam a gente a falar o quê? Não falam que vocês leram um livro, fala que vocês entenderam uma folha. Aí depois eles falavam, não falam que vocês entenderam uma folha, falam que vocês decoraram uma linha dessa folha. E depois não fala que vocês decoraram uma linha dessa folha, e sim que vocês entenderam e trabalharam por uma palavra daquela folha. E não fala que vocês trabalharam e fizeram ação de uma palavra naquela folha, e fala que vocês foram sinceros com uma letra daquela folha. Ou seja, que os mashayikh nos ensinam o quê? A humildade, né? A sinceridade para Deus. Não é o tamanho, às vezes o aluno do conhecimento, ele se perde nisso, ele acha que adquiriu muito conhecimento. Tem alunos que eu conheço que leiam por dia um livro, no mínimo. Muito esforçados, eles ficam no mínimo 8 a 9 horas só lendo, esses alunos que eu conheço. Mas isso não quer dizer que ele tem mais conhecimento que o outro, porque isso se chama futuhat. O que é isso? Ou fathu min Allah. É quando Allah abre para você as portas do conhecimento. Ou seja, tem pessoas que não leiam muito como outras pessoas, outros alunos do conhecimento, mas Deus ilumina eles o quê? O pouco conhecimento que eles têm. Então, quando eles falam, eles fazem as pessoas entenderem, mesmo não tendo muito conhecimento como aqueles que têm. Ou seja, é abençoado aquele conhecimento que eles têm. Eu conheci também muitas pessoas que têm conhecimento do tamanho de um oceano, mas quando ele vai se explicar, tu não entende nada. Ou seja, não foi dado a dádiva da expressão, não é toda pessoa que tem essa dádiva. Então, irmãos e irmãs, a gente sempre tem que procurar o quê? A sinceridade. Por que a gente está falando sobre isso? O que isso tem a ver com a aula? É porque significa o adab, que é o que a gente vai estudar sobre a ablução. O que é o facultativo, o mais facultativo, a gente vai falar, né? Estou deixando a sunan mais facultativa. E o adab a gente fala facultativo, ou o que é recomendável, o aconselhado, para fazer diferença entre os dois capítulos. Então, por que a gente fala dessa palavra? Porque essa palavra é muito importante, principalmente para o aluno do conhecimento, que ele, na sociedade, é visto como que não precisa ser sheikh, não precisa ser o alim,
um grande sábio, mas sim o que só de tu ser aluno do conhecimento está representando o que? Os sábios, as pessoas que têm conhecimento, os mashayikh. Então as pessoas quando olham para você perguntam, tiram as dúvidas. Então a pessoa tem que ser o que? Um exemplo. É o Abdullah ibn Mubarak, ele fala, eu procurei o conhecimento por 20 anos. Eu procurei o adab, que é a boa conduta, né, o caráter, por 40 anos, ou seja, o dobro. Ele sabe, a pessoa, até antigamente, quando a gente vai aprender com uma pessoa o conhecimento, a gente aprende o quê? Primeiro com ele, o adab. A gente olha para ele, o jeito que ele senta, o jeito que ele fala, o jeito que ele respeita as pessoas, como ele se comunica. Então, isso tudo a gente adquire das pessoas. Até o Ahmed bin Hanbal falam que as aulas dele tinha mais que 100 mil pessoas, mas os alunos mesmo eram poucos, dava para contar nos dedos, os famosos, né, que ficaram depois dele, mas aqueles outros, o que eles faziam ali? Aí os alunos falam, eles vinham só para ver o caráter, a ética do imã, não era para aprender, e sim o quê? Para aprender com ele o caráter, a boa conduta. Por isso que a pessoa, quando não tem, a maioria, eu falo, né? A maioria das pessoas que não tem sheikh ou aprenderam dos livros sozinhos, a maioria deles não tem o quê? Um bom caráter, uma boa conduta. Por quê? Porque não foi acostumado a sentar com as pessoas. O jeito dele perguntar, tu já nota que ele não tem esse conhecimento. O jeito quando ele dá a aula, quando ele explica, tu vê que é conhecimento de livro. Às vezes pode ter conhecimento a pessoa, a gente não fala que não tem, não é todos, é claro, mas não é aquela educação que ele aprende o quê? Nas aulas, com os mashayikh. Por isso, quando tu tem mais mashayikh, melhor. Cada um tu aprende alguma coisa, cada um vai te beneficiar com alguma coisa. Quem tem muito sabe disso. Por exemplo, essa pessoa, eu não me beneficio muito dela na questão do conhecimento, mas o caráter dele, eu aprendo muito com ele. Outra pessoa, por exemplo, eu me beneficio no conhecimento. Ele me dá muito conhecimento, mas em questão, por exemplo, de conselhos na vida, tudo, ele não tem muita sabedoria. Então a gente pega de cada pessoa o que? A dádiva que Deus sustentou ela. Não podemos o quê? Porque a pessoa, hoje em dia, os irmãos têm um pensamento errado. Qual é esse pensamento? Se o irmão tem uma inovação, vamos falar, que Deus guia a todos, tem uma inovação na religião, não quer dizer que eu tenho que botar um X nele e deu, não pego mais nada de conhecimento dessa pessoa. Porque não tem, tu não vai encontrar nenhum sábio no Islã que não tem erros, que não cometeu erros, que não cometeu um erro na crença, que as pessoas falam a crença correta. O que é a crença correta? É segundo você, segundo o seu ponto de vista. Não quer dizer que é certo, é o segundo, o que tu vê que é certo, que tu acha que era a crença do Salaf. Então, o que o aluno do conhecimento fica se afastando um dos outros? Por quê? Porque não consegue se compreenderem que isso sempre vai ter. O ser humano, nós, cada um tem uma linha de pensamento, cada um interpreta como se chama, as evidências de forma diferente. Claro que tem um mais certo que o outro, a gente não fala que não. Tem um que é muito longe, que não tem nada a ver, que a gente até vai ver depois nas aulas de crenças que a gente está fazendo agora, segunda. A gente vai ver que tem interpretações que são o quê? Que a gente fala não tem nada a ver com um texto, com o contexto ali que está falando. E é o contrário do que está dizendo ali. Claro, mas tem evidências fortes, como às vezes eles falam aqui na escola, no Hanafi, até hoje, a gente vai ver alguns hadith que são até fabricados, que o mu'allif, ele fala. Por quê? Às vezes não quer dizer que ele, por exemplo, vê como fabricado. Claro, se ele vê como fabricado, Abu al-Ikhlas, rahimahullah, que era um grande crente, que era da família do profeta também, claro que não ia colocar no livro dele, mas pelo conhecimento que ele tem no hadith, ele viu que aquele hadith, por exemplo, é fraco, não é fabricado, e colocou no seu livro. Aí vem um espertinho hoje e fala, olha, está no livro um dito fabricado. Isso é você. Essa é a sua opinião sobre isso. Às vezes tem os narradores, às vezes a sua opinião é correta, mas às vezes o sheikh não tinha o conhecimento que isso era fabricado, entendeu?
Não tem uma pessoa que sabe tudo em todos os conhecimentos, irmãos e irmãs. Botam isso na cabeça de vocês. Não existe uma pessoa que sabe tudo em todos os conhecimentos. Às vezes tu tem um bom conhecimento em tal parte, na outra parte tu tem um bom conhecimento, mas não é igual esse conhecimento. Entenderam? Isso acontece com todos os mashayikh, não é só com Abu al-Ikhlas. Tem muitos sábios que colocam que é hadith fracos. Por quê? Não é que ele não saiba que isso é fraco, é que a condição dele escrever esse livro, ele não quis colocar no livro dele tudo que é certo. Entendeu? E a gente sabe que muitos sábios, tem uns que até falaram que isso tem um consenso entre os sábios, mas não é correto. Mas muitos sábios, a maioria a gente pode falar, que eles permitem você falar os ditos do profeta, os fracos, mas com uma condição. Qual condição? Você falar assim, ó, foi narrado que o profeta falou tal coisa. Tu não fala o quê? Afirmando, o profeta falou tal coisa. Então tu fala o quê? Foi narrado que o profeta falou tal coisa. Isso aqui é permitido, a maioria dos sábios, principalmente como se chama, nos capítulos ou nos assuntos que tem o quê? Incentivo para as pessoas fazer tal coisa. Por exemplo, quem lê essa sura vai ser, por exemplo, livrada do castigo do inferno. Quem lê tantas vezes essa sura vai entrar no paraíso. A gente sabe que esses hadith, a maioria deles são fracos, mas por que a gente fala isso para as pessoas? Incentivo para elas fazerem o quê? O bem. Mas não me entendam mal, que tem pessoas e irmãos desinformados, que Deus guie eles, que falam, olha, para narrar o dito do profeta só precisa fazer o quê? Precisa ter uma boa intenção, e mesmo você mentindo para ele, mentindo sobre ele, não há problema nenhum. Por quê? Porque tu tem uma boa intenção. Claro que isso é incorreto, isso aí não é certo. Aí eles fizeram os hadith que falam que o profeta é aquele que mente sobre mim por gosto, ou sabendo que aquilo é uma mentira, ou seja, mente sobre mim ou da minha pessoa. O que eles falaram? A gente não está fazendo isso. A gente fala, a gente kadhabna lahu, ou seja, por causa dele, não dele. Aí eles mudaram a preposição ali e falam que isso não tem problema. Isso é uma pessoa que não tem conhecimento, claro, na língua árabe, porque a gente sabe que as preposições, uma entra no lugar da outra, como é a escola da Kufa. Só como não é algo de língua árabe, que a gente não vai tocar nesse assunto. Mas tem essas interpretações erradas, entendeu? E muitos seguem. Tem muitos hadiths, até no Facebook a gente vê, às vezes, irmãos postando ditos fabricados. Que Deus abençoe os irmãos, ensinando as pessoas, ó, esses ditos são fabricados. Esse aqui, claro que a gente não pode falar o que o profeta falou, foi narrado pelo profeta, não, sim a gente mostrar o que é um dito fabricado, que não foi o profeta que falou. Às vezes, mesmo sendo coisas boas, às vezes falam amar os gatos, iman, ou seja, faz parte da fé. Claro que o animal, a gente deve amar o animal, tratar ele bem, da melhor forma, mas tu não pode falar que isso foi o profeta que falou. E sim, tu fala o quê? Que isso faz parte da fé. Em que questão? Não está errado ali, o dito em si não está errado. Como faz parte da fé? Você fazer as boas obras, tratar os animais bem, não faz parte da fé? Faz parte da fé, mas não é o profeta que falou isso. Às vezes também acontece isso, irmãos e irmãs, que é um dito de um companheiro do profeta, e eles vão lá e falam que foi o profeta que falou. Às vezes é um dito de um tabi'i, ou seja, o companheiro dos companheiros do profeta, e falam que o profeta falou por falta de conhecimento. E como eu falei para vocês, hoje vocês têm uma tecnologia, é fácil de procurar ditos. Não é igual antigamente, para te procurar um assunto, tu tinha que ler todo o livro. Não tinha índice. O índice foi criado pelos cristãos. Os muçulmanos nem sabiam o que era índice, não faz muito tempo que foi criado, entendeu? Então, para te ler um assunto, a pessoa tinha que ler todo o livro para procurar esse assunto. Imagina, hoje em dia a gente abre o índice ali, vai direto para o assunto. Ou aperta ali no Google, na hora te dá o livro, a página. Então,
é uma facilidade que a gente tem que eles não tinham, e mais um motivo para a gente agradecer a Deus, sempre agradecendo pelas dádivas. Sempre quando o ser humano, a observação como se chama, é o tesouro da inteligência. A observação é o tesouro da inteligência. Ou seja, a pessoa que observa, ela sempre vai ser o que é mais grata a Deus. Observar as dádivas que Deus deu para ela. Por isso que eu sempre falo, a melhor, essa tecnologia inventada e dada para nós, né, como dádiva de Deus, é a maior bênção que a gente tem nesse século. Agora, se a pessoa quer procurar qualquer coisa sobre a religião ou assuntos mundanos, ela acha livros em PDF. Hoje em dia, até a pessoa, quando é pobre, não tem muita condição financeira, tendo uma internet, pode baixar um PDF e ler. Não tem mais desculpa. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Hoje em dia, é fácil de adquirir, por causa dos PDF. Principalmente nos árabes, no português, claro que não tem todos os livros, porque é um comércio ali, livros religiosos, todos tu acham, ou a maioria, né, em PDF. Então, o Abu al-Ikhlas, né, que era o autor, né, rahimahullah, que Deus tenha misericórdia dele e ilumina seu túmulo, ele começa a falar min adab al-wudu, ou seja, o que faz parte das coisas facultativas do wudu. Ele não falou o quê? Que esse é as coisas facultativas do wudu. Por quê? Ele falou min al-adab, ou min adab. Por quê? Porque isso é o que ele colocou. Claro que tem mais. Tem uns que citaram 60 em outros livros maiores. Tem outros que citaram 50. Tem outros que citaram 40 e poucos. Entendeu? Isso é da humildade dele. Ele falou, não estou falando aqui para vocês, ó, só uma preposição, tu entende isso. Eu não estou falando para vocês todos, mas alguns, os mais famosos entre os crentes. Aí ele fala, arba'ata ashara shay'an, ou seja, são 14 coisas. São 14, vamos falar, tipos de coisas que a gente pratica no wudu, que é o que? Facultativo. E esse facultativo não é como aquele mais facultativo, que é a sunna, que o profeta que permanecia fazendo aquilo, como a gente viu. Esse aqui ele não permaneceu fazendo isso, fazia uma ou duas vezes e parava, não fazia mais. Então ele fala, começando, al-julus fi makanin murtafi', ou seja, você sentar-se em um lugar alto. Ou seja, como a gente faz o wudu, não sei se vocês percebem, que a gente faz assim, a gente constrói tipo um quadrado, né? E a gente senta, ou seja, a gente está num lugar o quê? Elevado, e não o quê? Sobre a terra, sobre o solo. Isso que ele quer dizer. E isso por quê? Porque a gente sabe que tem a gente se protege. Por que disso? A gente se protege da al-ghusala. Al-ghusala, como a gente viu antes, como se chama, aquilo que é a água que a gente usou. A água que a gente usou, ali a gente vê que às vezes tem sujeira, é uma água utilizada para não pegar o que? Sobre a roupa da pessoa, ou mesmo sobre a pessoa está num local o que? Mais elevado, mais alto, para não chegar essa água na pessoa. Ou às vezes a pessoa vai sugar o nariz, o irmão ali Deus exalta vocês ali no lado de vocês, entendeu? Sai alguma sujeira, pode pegar em você que está no lado ali, tá correndo a água. Então, por causa disso, faz parte, né, facultativo, a pessoa se lavar, fazer o wudu num lugar mais alto. Aqui a irmã escreveu, cheio sobre esse hadith dos gatos, eu postei no meu Facebook, que é fabricado, mas porque uma irmã postou um texto afirmando que os gatos trazem anjos para dentro de casas. Então eu e meu esposo fomos buscar evidências sobre isso. Não entramos nada sobre o assunto, além de que esse dito que muitos têm usado sobre os gatos é fabricado. O meu medo com relação a todas essas afirmações é que venham a tomar o gato algo como sagrado e levar até mesmo o shirk.
A irmã está falando que Deus te abençoe, você incentivar os irmãos, né, ao certo e ter medo que eles caem numa inovação, até numa idolatria, né? Que a segunda irmã fala que tem alguns irmãos que falam que o gato traz os anjos para dentro de casa. Aí eu não sei. Aí não sei se tem um dito que fala sobre isso, eu não sei. Esse dito, como a irmã falou, é fabricado, não é correto. Mas se tem um dito, aí eu não sei. Se traz ou não traz anjo, aí a pessoa precisa pesquisar, porque esse dito, mesmo sendo fabricado, ou mesmo sendo certo, não serve de evidência nem para dizer que traz anjo e nem para dizer que não traz anjo. Então, devemos ter uma evidência que não tem, tipo, entendeu? Que não tem esse dito. A segunda, o que é que ele fala, o autor? O istiqbalu al-qibla, ou al-qibla. Você, quando fazer o wudu, ficar em direção a al-qibla, que é, como a gente sabe, a direção que a gente faz as nossas orações. A gente faz as nossas orações. Então, a pessoa, o que é facultativo para a pessoa, é recomendável a pessoa se dirigir à qibla. Sempre quando a gente faz uma mesquita, irmãos, ou constrói uma casa, não tem condição, que Deus abençoe, sempre pensam nisso antes de construir a casa. Quando o lugar que vocês fazem o wudu, não o banheiro, que a gente vê que o banheiro é pecado. O lugar que vocês fazem o wudu, por exemplo, sempre coloco ele na direção que da qibla, ou seja, direção a Meca, onde a gente faz as nossas orações para alcançar essa sunnah. E como a gente sabe, a sunnah, tudo tem o que? Tem recompensa. A sunnah, a gente tem recompensa em fazer ela. Claro que não é, vocês têm que entender, a pessoa não está pecando em deixando isso. Se a pessoa deixar de fazer isso, a pessoa não está pecando. Essa é a sunnah que as pessoas sempre entendem. Agora, quando eles falam, isso é sunnah, essa sunnah só, infelizmente, que a gente entende. Todos nós. Entendemos o quê? É facultativo, é recomendável, não precisamos fazer. Entendeu? E isso, infelizmente, é um pensamento errado, um entendimento errado sobre a religião. Não quer dizer que é recomendável, não é para te fazer, que é facultativo, porque se tu não fizer, tu não está ganhando pecado, mas tu também não está ganhando bênção, tu está perdendo, na verdade. Se tu pensar bem, se tu pensar como um crente, uma pessoa que quer um grande lugar no paraíso, uma pessoa que não quer qualquer lugar no paraíso, e sim o lugar dos profetas, com os profetas, com os verídicos, com os mártires, com os virtuosos. Então a pessoa pensa diferente. A pessoa é determinada, ou vamos falar, como a gente enxerga as pessoas é pela sua determinação, pela sua força de vontade. Quando a gente vê a pessoa praticando o que é sunnah, a gente vê que a pessoa tem uma grande força de vontade, ela quer um lugar melhor, ela quer ser um crente melhor, fazendo as boas ações. O que vai salvar as pessoas? Primeiro, a misericórdia de Deus. Mas, por que essa misericórdia Deus vai ter de nós? Pelas boas ações. As pessoas praticarem boas ações. Pode praticar boas ações 24 horas na sua vida. Não é exagero da minha parte falar isso. 24 horas, até você dormindo. Antes de dormir, intenciona que tu está dormindo ali para te se recuperar, para adorar a Deus, para buscar o conhecimento, para trazer o sustento para casa, que você vai ser recompensado em todo o seu sono. Então, não tem desculpa para a pessoa, e sim, é só ela intencionar. E como a gente viu, essa sunnah significa aquilo que o profeta fez uma vez ou duas vezes e não permaneceu. E não permaneceu, como a gente fala, la yuadib, ou seja, não permaneceu fazendo essa prática. Fez uma ou duas vezes e parou. Isso aí, quem fala, está no livro. Assim, se a gente quer voltar, como eu falei para vocês, cada escola tem um fundamento. E principalmente a escola da Hanafiya, que os fundamentos dela é diferente que os outros fundamentos das outras três escolas.
os fundamentos da jurisprudência, eles concordam, a maioria, as outras 3 escolas. E a Hanafiya, ela sempre tem um fundamento diferente. Por isso que quando a gente lê um livro, tem os fundamentos da Hanafiya, os fundamentos das outras 3 escolas. Então é diferente, por isso que a pessoa tem que saber essas diferenças. Por isso que quando a gente traz, quando eu faço as minhas anotações no livro, eu trago o quê? De acordo com o livro deles, o conhecimento deles. Você não pode pegar uma escola de acordo com outro sábio, mesmo ele sendo sábio, a gente respeita eles, mas ele não é uma fonte correta, vamos falar assim, da gente pegar conhecimento dele. Por quê? Porque ele não é sábio na escola. Ah, como que você está falando isso? Sim, eu falo isso. Pode trazer o maior sábio de onde vocês quiserem. Ele sabe a escola dele. A outra escola, ele é como uma pessoa comum, um sábio comum dentro da escola. Não é como os grandes sábios na escola. Por isso que tu vê a falta de conhecimento de uma pessoa, só dela falar, é do que ela narra. Só ela narrando alguma coisa, tu já sabe o conhecimento da pessoa. Se ela fala para ti, por exemplo, assim, ó, olha, Al-Hanafiya é tal, tal coisa, vamos falando sobre um assunto, um fundamento dela, disse o Nawawi. Tu já vê que a pessoa não está entendendo nada que está falando ali. Por quê? O Nawawi é um grande sábio, ninguém fala que não, que Deus abençoe ele. Viveu 45 anos, nasceu em 631 e morreu em 676, 45 anos mais ou menos. Rahimahullah. Ele é um grande sábio, mas na escola dele ele é o top. Não tem maior do que ele ali. A gente sabe disso, respeitamos, mas não quer dizer que ele é o maior sábio nas outras escolas. Entenderam, meus irmãos? Tem coisa que ele fala, às vezes, não é correto das outras escolas. Ou seja, não estou falando que não tem, que ele está falando uma coisa que não tem na escola. Não tem na escola, mas não é a opinião certa na escola, como a gente fala. A gente falou desde o início dessas aulas. Qualquer coisa que é muito pouco, não vai chegar nem em 3%, que o Abu al-Ikhlas, rahimahullah, sair da escola, pegar a opinião que é mais fraca na escola, a gente vai mostrar. A gente vai mostrar e falar. Tipo, que a gente mostrou bem no começo da aula, um exemplo que a gente deu, é fazer o adhan, o chamamento da oração, quando a pessoa está o quê? Sem o wudu, sem o abdestro, sem a ablução. Não está com o abdestro feito, com a purificação. É correto ou não é? A gente viu que não tem problema nenhum, ou seja, é detestável ou não é detestável? Esse é o assunto, desculpa. Yukrah ou não? A gente viu que o certo na escola é que não há problema algum. Por quê? O chamamento da oração não é igual a oração que precisa de purificação, mas é melhor. Como sempre falo, que é recomendável a pessoa estar o quê? Lavada. Mas não quer dizer o quê? Que é obrigatório, que se você fizer o adhan vai ser detestável, ou seja, vai ter pouca recompensa você fazer dessa forma. Não. E sim, o que é? É recomendável a pessoa fazer e não é detestável. Como a gente viu, o Abu al-Ikhlas, o que ele falou, ele pegou a outra opinião da escola e falou, não, é detestável. E a gente falou que os sábios corrigiram ele. A escola da Hanafi, como eu falei para vocês, irmãos, é uma escola mais grande em termos de que, em questão de conhecimento. É impressionante os livros que eles têm, os assuntos, é a escola que mais tem assuntos na jurisprudência. Se pegar livros de outras escolas, não vai ter muitos assuntos como tem a Hanafiya. Porque a Hanafiya, desde quando eles começaram sempre o quê? Interpretando uma coisa que não está presente. Isso que mostra a observação dele, a inteligência deles. Eles até falaram, o Abu Hanifa, se a pessoa estiver no ar, ele imaginou o dia que a pessoa vai voar, que vai ter avião. Ele falou sobre esse assunto. Eles falam cada coisa que vocês se apavoram. A pessoa no mar, como que é feita a oração? A pessoa nua. Aconteceu uma coisa, ficou nua a pessoa, perdeu as roupas. Foi assaltada. Não, sabe como que é o mundo, né? Como que eu faço oração? Tudo isso tem na escola. Cada detalhe eles imaginavam, colocavam ali. Como que é esse assunto na jurisprudência islâmica? Será que é lícito? Será que é ilícito? Será que é recomendável? Será que é detestável? Tudo isso eles colocaram. Por isso que a escola
é a escola que mais tem assuntos da jurisprudência. E é uma escola que, infelizmente, né, por pessoas que não têm conhecimento, às vezes é difamada de forma errada. Não tem conhecimento, não estudou a escola, acha que a escola não pratica os ahadith, que o próprio Abu Hanifa ele não segue os ahadith. São pessoas do que não tem conhecimento. O que tu vai falar com uma pessoa dessa? Uma pessoa que tem uma mentalidade dessa não vale a pena nem discutir. Tu só ensina ali, quis escutar, quis não quis, nem se afasta. Por quê? Porque o pior ignorante, irmãos e irmãs, é aquele ignorante que acha que sabe. Esse é o pior, esse se afasta dele. Porque o ignorante normal, todos nós somos. Pode me dizer uma coisa, vocês que eu não tenho conhecimento. Isso é normal, todo ser humano passa por isso, até aprender. Mas o problema é quando o ser humano, ele acha que sabe uma coisa e ele não sabe. Ou seja, ele é um ignorante que acha que sabe. Esse é o pior ignorante, que se chama, nos livros, né, dos sábios, chamam ele de que Jahil Murakkab. Ou seja, aquele Jahil que acha que sabe as coisas, que o entendimento é o entendimento dele, que a verdade é a verdade dele, e não tem uma mente aberta. Como eu sempre falo, qualquer assunto que a gente vai falar com um cristão, com um judeu, com xiitas, com sufis, qualquer seita, qualquer religião, para você entender a opinião do outro que está na sua frente, eu não estou falando para você acreditar, estou mandando você acreditar na opinião dele, mas para você entender de forma correta como ele quer se expressar, você tem que o quê? Abrir a sua mente e seu coração. E não ir com o quê? Com o propósito de criticar. Isso a pessoa não aprende nada. Qualquer pessoa que pegar qualquer livro, pega qualquer livro, no sentido de criticar o livro, de criticar o autor, demonstrar os erros nesse livro, vai aproveitar muito pouco do livro, muito pouco benefício. Mas qualquer pessoa que lê o livro com a mente aberta, no sentido que de aprender, de ver a visão do próximo, de ver a teoria do próximo, essa pessoa se beneficia e o que ilumina todas as pessoas em sua volta. Porque esse é o verdadeiro conhecimento. O conhecimento não é você criticar. Quando faz uma análise científica, às vezes as pessoas acham, quando a gente está falando sobre os xiitas, acham que eu vou vir aqui começar a falar, criticar eles, falar mal deles, desviado, ateus. Não é esse o objetivo. E nem nas escolas, não é o objetivo mostrar aqui quem é o certo e quem é o errado. Por quê? Eu falei para vocês. Eu dei só um exemplo para vocês, a gente ficou meia hora, você lembra? Na primeira aula, não é na primeira aula, não. 2 aulas atrás, quem quer voltar e ver a aula está no Skype ainda, que a gente explicou um exemplo só de um debate amigável, uma análise científica entre 2 escolas que a gente mostrou. Era as 3 escolas e a Hanafiya sozinho. Você lembra que a gente mostrou? A gente ficou conversando meia hora, resumindo. Se a gente quer falar mesmo do assunto, aí vai ter que ter aulas, 5, 6 aulas para a gente falar daquele assunto. Mas a gente só resumiu ali, foi meia hora só para falar uma ideia de como que funciona essas comparações entre as escolas, que é o último nível do aluno do conhecimento. Por isso, a pessoa que imita uma escola como a gente não tem o direito de falar que essa pessoa está errada e que nós estamos certos. Por quê? Porque você imita como ele imita. Ele imita o Malik, tu imita o Abu Hanifa. Não é o Malik melhor que o Abu Hanifa, nem o Abu Hanifa é melhor que o Malik, entenderam, irmãos e irmãos? Isso tudo faz parte do que? Do adab, da boa conduta do aluno do conhecimento. Isso aqui, a definição disso, o autor tirou, né, do livro Al-Hidayah. Esse livro é muito bom na escola. É o livro, vamos falar assim, um dos principais livros, se não for o principal. Todos os sábios da Hanafiya, a maioria, né, dos grandes sábios, explicaram esse livro, de tão bom que ele é. O livro da Hidayah, do grande autor, que é fala o Mirghinani ou Marghinani, os dois, não tem como falar qual que é o mais certo, mas o que eu vejo mais os sábios falar é com Marghinani, com Fatha. O mais vejo ali quando eles falam, os historiadores falam dessa forma. Isso, como é nome estrangeiro, irmãos, se a pessoa falou Mirghinani ou Marghinani, não está errando na língua árabe. Por quê? Porque é um nome estrangeiro. Pode ser isso, pode ser aquilo. Até eles mesmos, estrangeiros do país deles, por exemplo, falam, é o certo é isso. Outros falam o certo é aquilo. Eu tinha amigos desse lado ali do Irã, do Afeganistão, perguntava às vezes palavras do urdu para eles. Cada um trazia uma ideia. Isso é o mais certo, entenderam?
Então não tem como a gente saber. Mas o mais usado é o que? Marghinani. Ele morreu enquanto 593, rahimahullah. 593, Abul Hassan. Ele faleceu. E deixou esse livro para nós, que é Al-Hidayah, que é a explicação de outro livro dele que se chama Bidayat al-Mubtadi. Muito bom esse livro. Ele juntou os dois livros mais principais também, que é Maten, não é livro assim grande, são Maten, que é o Al-Quduri. O Quduri é muito bom um livro. Um dia a gente, inshallah, estuda ele. Al-Quduri e também o livro do Al-Jami' al-Saghir, do Muhammad al-Hassan al-Shaybani, que era o segundo aluno do Abu Hanifa. Ele juntou esses dois livros e resumiu, né? Resumiu esses dois livros e fez esse livro, que se chama Bidayat al-Mubtadi. E depois ele explicou esse livro com Al-Hidayah. É um livro mais ou menos de 7 volumes. Eu tenho ele, mas não aqui. É muito bom esse livro. E é um livro que tem mais opiniões que o resumo que ele fez ali, que se chama Bidayat al-Mubtadi. Antigamente eles começavam com esse livro para aprender os iniciantes, Bidayat al-Mubtadi. Aí depois, como agora, teve livros mais fáceis ainda como a gente está estudando, então os sábios al-Hanafiya começam com esse livro que a gente está estudando, a maioria deles. A maioria dos Ahnaf, eles começam com esse livro, porque é muito fácil, até o acesso dele é fácil, então por isso que eles começaram com esse livro. E a melhor explicação como se chama, do Al-Hidayah, é o Fath al-Qadir, que é do Ibn al-Humam, o Al-Kamal Ibn al-Humam, que era um médico e um sábio ao mesmo tempo. Então, que Deus tenha misericórdia dele, ele foi o melhor que explicou esse livro dele, Al-Hidayah. Infelizmente o livro foi publicado, mas ainda precisa de uma edição boa. É muito ruim a edição que tem, mas dá para ler, assim, dá. Quando tu quer voltar lá, pegar algumas coisas, uma explicação dá, mas ainda precisa de uma edição, que Deus facilite um dos irmãos para fazer essa edição nova desse livro, que é um livro muito importante na escola, e é o melhor. Quando eles falam, por exemplo, Sharh al-Hidayah, eles significam o quê? Fath al-Qadir, do Ibn al-Humam. Quando vocês verem esse nome, é esse livro que eles significam. Então, isso que eu tirei, para vocês ficarem cientes, porque eu falei tudo isso, para vocês verem que é do livro deles. Livros que são conhecidos. Por isso, irmãos e irmãs, quando vocês querem falar de qualquer assunto, tiram de livros conhecidos e reconhecidos dentro dessa seita, dessa religião, dessa escola. Porque se não fizer isso, a pessoa não vai estar sendo justa. Vai mostrar sua ignorância, vai passar vergonha na frente dos outros. Então a pessoa tem que ser justa. E sim pegar nos livros conhecidos e reconhecidos por eles. Imagina tu pegar um livro, qualquer livro, imagina se a gente fosse tirar a religião de qualquer pessoa, de qualquer livro que alguém escreve dentro da religião. Dentro da religião tem desviado, dentro da religião tem ignorante, dentro da religião tem pessoas que não estão ali e são hipócritas. Então a gente não pode tirar esses livros. Quando você quer falar com um cristão, tu tira para ele, por exemplo, do Novo Testamento e dos livros que foram escritos pelos sábios reconhecidos por eles, ou é uma explicação reconhecida do Novo Testamento. Tu não vai me trazer coisa do Antigo Testamento que é versículos ou versículo que foi abolido e querer falar para ele não, isso aqui está ali, porque tu não tem conhecimento da crença dele. Aí você está cometendo o quê? Um erro grave. Então aqui a gente viu o quê? Istiqbal al-Qibla, ou seja, você fazer o wudu em direção a Meca. E antigamente o que eles faziam? Eles tinham 2 potes, um maior e um menor. O menor, eles pegavam a água, botavam com a mão esquerda para jogar na mão direita, começando para o lado direito. Tayammum. Ou seja, começar pelo lado direito, que a gente viu que isso é sunnah, ou seja, não é adab, e sim sunnah. Então é aconselhável a pessoa fazer isso. Claro que ele não citou aqui, mas são benefícios. Mesmo não estando no livro, a gente às vezes traz essas coisas. Depois ele fala o adamu al-isti'ana bi ghayrihi. Isso é importante. E não usar
outra pessoa para ajudá-lo. A gente fosse traduzir mais ou menos. E não usar outra pessoa para ajudá-lo. Esse é o terceiro. Como assim, irmãos? Vou fazer uma pergunta para vocês. Agora a pessoa, quando prepara a sua água, sua esposa, por exemplo, está ali, marido, vamos falar que a gente dá bem o exemplo bem certo. Vamos falar que deu um problema no governo, nos canos ali, no encanamento, e a água não chegou. Estamos se lavando nesses dias, isso acontece aqui no Nordeste, acontece isso. Que uma hora e outra a gente já passa por isso. Mas vamos falar que aconteceu isso na casa de vocês. O que vocês fazem? Deixam os baldes ali. Aí o que tu acorda de noite, está frio, o que a sua mulher faz? Acorda contigo para rezar, vai lá, pega um pouco da água e esquenta no fogão, para vocês fazerem a ablução. Isso entra aqui ou não entra na opinião de vocês? Ele fala, o Adamu al-isti'ana, ou seja, você não pedir ajuda bi-ghairi, ou seja, de alguém. Isso aí, esse exemplo que eu citei para vocês, entra nessa frase, nesse conceito? O irmão fala, acredito que não. Tem alguém que tem uma opinião além do irmão Wagner? E por que tu acha que não, meu irmão? Qual que é seu ponto de vista, sua interpretação? Por que isso não entra? Meu amigo também falou que não. Precede a ablução. Observação sábia, Michel. Mas aqui, irmão, ele está falando, presta atenção, ele está falando de coisa, el julus, quando a gente viu sentado no lugar alto, precede ou não precede a ablução, irmão? Ou el qibla, você está em direção ao qibla, precede ou não precede a oração? Vamos com esse teu pensamento, essa análise, eu estou só fazendo uma análise, não estou te criticando, mas vamos pensar dessa forma, para ver se o que o irmão falou tem lógica. Falou que precede a ablução, mas isso aqui tudo precede. Qual que é a diferença? Penso que não precede, são ações durante. Não fala que são ações o que quando a gente vai fazer, né, o posicionamento, vamos falar assim, que a gente faz antes de fazer o wudu. Mas ainda precede, não, tu não entrou dentro dele, né? Não começou a praticar. Também acho que não, irmão. O Omar falou que não. Não. Irmã também Jamila falou que não. Não tem alguém que quer dar mais compartilhar também conhecimento com a gente? Irmão Marlo, não quer falar alguma coisa? Irmã Anice, irmã Márcia que não fala. O irmão novo. Ficou à vontade, irmãos. Aqui todo mundo aprende. É que ninguém quer mais opinar. A irmã Anice está escrevendo. Ali ele falou, claro, ali ele usou a palavra, irmãos, isti'ana, ou seja, ajuda. E essa ajuda ele falou o que no definido, marifa, ou seja, ajuda em si, qualquer ajuda em si. Ou seja, é uma palavra genérica aqui, junta todas. Mas o que significa essa isti'ana? Como que entende a escola?
Por isso, se a gente lê na língua árabe, entra. Eu perguntei, irmã, se a mulher acorda de noite para esquentar a água para o marido, vamos falar, fazer ablução, ou vice-versa. Isso entra nesse terceiro adab que a gente está citando aqui, que é o que? O adamu al-isti'ana bi ghayrihi, ou seja, e não pedir ajuda de outra pessoa. Será que isso aqui entra nesse adab, ou seja, nessa boa conduta, nessa coisa recomendável, ou não entra? Até agora nenhum falou que entra. Será que a gente vai ter uma opinião que fala que entra? Acho que procede também. A irmã concordou com os irmãos. Acho que a gente vai ter um consenso aqui. Que procede. Então tem que ser quando está, né? Segundo vocês, é quando está no ato. Agora, então, se está no ato, vamos falar que ele. Vamos ir longe um pouco agora. Vamos pensar. Vamos seguir essa lógica de vocês. Procede. Se ele começou a fazer o wudu com essa água, não tem problema, porque vocês falaram que procede. E se ele no meio do wudu acaba essa água, no meio do wudu, acabou a água, a mulher teve que ir lá esquentar mais água e colocou ali para ele. O que vocês acham? Acabou a água. A mulher o que que fez? Olha, foi lá, esquentou de volta para ele, ou vice-versa, e colocou para ele a água. Agora ele está no meio do wudu. O que acontece agora, na opinião de vocês? Continua com a ablução. Continua, mas aqui, quando ele continuou com a ablução, isso aí é detestável ou não é detestável? Isso que a gente quer saber. Sei que ele vai continuar, mas é detestável, porque ele fala o Adamo, ou seja, não pedir ajuda dos outros. Se ele pediu, é detestável. O recomendável é não pedir, vamos falar. Ou a gente fala, a gente pode explicar, ou falamos khilaf al-awla, ou seja, é melhor não fazer, não é detestável, mas é melhor não fazer essa prática. O que vocês acham? Que vocês falaram que procedeu. Aqui eu falei uma coisa, tá, procedeu. Isso procede. Mas se acabar a água, ela vai juntar mais água. Isso vocês não estão no meio do udu agora. Para vocês iniciar o udu. Acho que conta, eu acho que entra porque ela tomou uma iniciativa, não é? Acho que se ela fez com a intenção de facilitar a ablução para seu esposo, acho que conta a intenção. Isso aí, irmã, que está querendo dizer, eu acho que é de recompensa, né? A gente não está falando dela, da mulher. Mulher, claro que ela tem recompensa. Mas, será que é contado como uma ajuda ou não? Porque aqui ele fala em não ter ajuda de outros. Isso que ele quer saber. Isso aí, isso que a gente está fazendo é o que sempre a Hanafiya faz. Eu tive muitos professores quando estudei a escola dessa forma. Eles traziam cada coisa que abre a mente. Isso aí o que ajuda a pessoa a refletir, meditar, pensar melhor. Acho que é contado ajuda. E uma irmã já mudou da ideia. Ela falou que é contado ajuda. Ou é uma pergunta que ela fez, não sei se foi uma afirmação. Se foi uma afirmação, uma já está trocando de ideia. Agora temos quatro. Será que vocês vão mudar de ideia?
eu mudei de ideia. Em ambos os casos, está contando com uma ajuda da esposa. Mudaram de ideia. Foi 2 já. Sim, é contado. A irmã Jamila está escrevendo. Vamos ver. Você vai mudar de ideia também. Agora o Wagner, o irmão, e a Márcia falaram que não, que isso é como uma ajuda. Eu sei, irmão, que a gente está demorando aqui nesse assunto, mas eu quero que vocês o que refletem, pensem no assunto. Porque a jurisprudência é dessa forma que funciona. Não é a pessoa que é só pegar e andar. Eu posso vir aqui e começar a explicar por aula 10 páginas, 15 páginas. O que adianta se vocês não ter um cérebro de um jurista, um entendimento do jurista, como que eles pensam? Aí tu começa o quê? Aumentar a sabedoria e o entendimento. Como que é entendido um assunto. Não ter que desperdiçar água, que não é o assunto, irmão. Irmã, isso aqui que a gente está falando, será que essa ajuda que ela faz é contada como uma ajuda que aqui eles falam que é detestável, ou o melhor é não fazer? Ou isso aqui que ela fez não entra nessa ajuda que eles querem dizer aqui na escola? Mudou também. O Omar, não sei o que ele quis dizer aqui. Faz sentido o que o irmão Wagner disse. Concordo com ele. Não sei se ele mudou da ideia. Explica melhor, irmão Omar. Se tu mudou da ideia como ele, ou faz sentido o que ele falou? Mudou, falou. Na minha opinião, essa ajuda entra. Eu estou esperando a Jamila, a irmã. A única que não mudou ainda. É contada como ajuda. Todos mudaram. Quem dera vocês não mudassem. Quem dera vocês não mudassem. Por quê? Vamos voltar um dito, irmãos. Olha como que a gente vai entender esse assunto. Tem um dito do profeta, que a paz de Deus sobre ele, um acontecimento que está no Bukhari, que diz que o Mughira ibn Shu'ba, que era o grande sahaba, Deus esteja satisfeito com ele, quando o profeta ele arrumava água, outros ditos que o Anas arrumava água para o profeta, e outros ditos que eles jogava água e ele fazia a ablução. Por esse dito, tu entende o que a Hanafiya quer aqui. Entenderam onde eles vão? Eles vão longe, eles não estão indo como a gente estaria lendo. Eles estão indo além daquilo. Por quê? Se a gente pensasse nesse dito, como que a gente vai falar, irmãos e irmãs, que o que está fazendo essa ajuda da mulher é o que é detestável? O melhor é não fazer. Se o profeta aceitava essa ajuda, e quem que é a maior fonte para nós? O Corão e a Sunna. Não tem diferença entre as duas. As duas são revelações de Deus. As duas são revelação de Deus. Então, como a gente vai falar que aquilo que o profeta aceitou fazer é detestável? Não é detestável. Aqui eles estão dizendo que detestável é, como diz o Kermani, todos os ditos, ou vamos falar, que falam sobre o que o profeta falou, prova que não é detestável isso. São ditos certos que o profeta fazia isso, como o Kermani falou, aceitava a ajuda das pessoas, mas o que a escola quer dizer é a pessoa te lavar, é a esposa ou qualquer pessoa vinha o quê? Fazer a ablução por ti, lavar tua cara, lavar teus braços, entenderam o que eles significam com isso? Aqui a pessoa não tem como entender, por isso que eu parei nesse terceiro. Agora, se a gente lê o Adamu al-isti'ana bighayri, a gente vai entender o quê? E não pedir ajuda de outros, tudo entra, ajuda. Mas se a gente for além disso, querer entender o que os sábios querem, tu viu os sábios,
eles mostram uma linha ali, uma frase pequenininha. Olha o quanto tem de conhecimento atrás daquilo. Olha o quanto tem de conhecimento. Isso sim uma análise do que é científica na jurisprudência islâmica, como eles fazem os sábios. Aqui a gente ficou meia hora, eu sei disso, que a gente demorou. Mas aqui você sai o quê? A gente sai com aprendizado e como que os sábios entendem. Os sábios não são qualquer pessoas. Acho que eles fazem esses livros para pessoas que entendem o livro. Agora vem outro, o que tu está falando aqui? Fala, quer entrar na língua árabe com a gente. Ele não entende, não é questão da língua árabe aqui. Ele sabe os ditos que tem do profeta, quando Anas fazia para ele, quando o Mughira, quando o Jabir, tem muitos ditos, agora eu não me lembro de todos, só tem muitos, que arrumava água para ele, ou o Moula dele também, que arrumava água para ele fazer a ablução, as esposas dele, entenderam? Então, se o profeta fez isso, irmãos e irmãs, como que a gente vai falar que isso é detestável? Como que a gente vai ser desviado desse jeito? E falar que aquilo que o profeta, que a paz de Deus seja sobre ele, praticou, é uma coisa detestável. Aquilo que ele aceitou como ajuda é detestável. Então, a Hanafia não quer dizer isso. Aí vem um fora da casinha, desinformado, vai lá e fala, olha a escola. A escola está falando que pedir ajuda em qualquer coisa no wudu é detestável. Olha, o profeta fazia isso e eles falam que é detestável. É que eles não entendem. Entende o que eles querem dizer com isso. Por isso que a gente lê, estuda com pessoas que estudaram as escolas, ou que estudou a escola que está ensinando, porque se não estudou, vai cometer muita bobagem, vai falar muita coisa errada que nem ele mesmo entende. Isso também, irmãos, entra para as pessoas que não têm problema. Agora, a pessoa não tem dois braços. Claro que o outro vai lavar, não entra nesse dito. Não é dessa pessoa que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa saudável, entenderam? E não uma pessoa que não tem como se lavar. Se eu estiver se eu estiver auxiliar uma criança fazer o do entra no detestável, aí também é outra coisa, irmã. Ali tu tá o quê? Com a intenção de ensinar, tá? Com a intenção de quê? De ensinar. Tu não tá lavando ela o quê? Mesmo ela tendo a condição física, porque esse dito também entra, eu acredito nisso, que os sábios tomaram isso como detestável, porque o profeta fala o quê? Eu garanto o paraíso, a paz de Deus seja sobre ele, eu garanto o paraíso para aquela pessoa que não pede nada a ninguém. Aí o Anas, companheiro dele, Ridwanullahi alayhi, fala o quê? A gente, até quando caía, ele explicando o dito, qual que é a melhor explicação do que os companheiros do profeta? Deus esteja satisfeito com eles. Até quando caía o nosso relho do cavalo, a gente não pedia para a pessoa que estava no lado da gente, pega o relho para mim. E sim, a gente descia do cavalo e pegava o relho com as próprias mãos. Pode ser esse o entendimento aqui. Por isso que os sábios, eu acredito, eu não sei para falar a verdade, mas é uma coisa que vem na minha cabeça aqui, porque eles falaram que isso que é detestável. Mas como a irmã está ensinando uma pessoa que não tem, que não sabe, não tem conhecimento de fazer a ablução, isso é obrigatório você ensinar essa pessoa, entendeu? Não entra nisso aqui, irmã. Não é disso que a gente está falando, entendeu? Aqui é uma pessoa saudável que tem um conhecimento da ablução e não da criança que a irmã citou. Não é isso que eles quiseram dizer. Também a pessoa que é doente, enfermo, ela pede ajuda daquilo que ela não consegue. Por exemplo, se ela consegue fazer as mãos, o rosto, tudo, mas não consegue, vamos falar que tem um problema nas costas, não consegue chegar até lá embaixo para lavar os pés, pede para o filho lavar os pés. Não entra nisso aqui. Mas aquilo que ele consegue fazer entra nisso aqui. Entendeu? Ele não consegue chegar aos pés, não consegue lavar os pés, mas consegue lavar a parte de cima, ele tem que lavar. E pede para a pessoa o que falta, o que ele não consegue fazer, que aí entra nessa desculpa, ou seja, está desculpado, ou seja, não é detestável esse ato, como falou o Tahtawi, que explicou
a explicação desse livro, não esse livro, mas a explicação desse livro. Isso que eu me lembro que ele falou. E tem nas outras escolas, né, como chefe, aí também é a mesma coisa. Ou seja, a pessoa faz o que ela consegue fazer e não fala, eu não consigo fazer nada. Entenderam? Agora o último. وعدم التكلم بكلام الناس, ou seja, وعدم التكلم, ou seja, e você não falar as conversas das pessoas, ou seja, o que as conversas mundanas. Tu não está fazendo um duo ali, irmãos e irmãs. As irmãs estão fazendo. Olha, fulana, tu viu hoje o sapato que a irmã tá? Aí o irmão falando com o outro irmão, tu viu hoje o jogo do Flamengo e Palmeiras? O que deu? Qual que foi o resultado? Entendeu? Não falar esses assuntos mundanos. Quanto que vendeu hoje na loja você? Como que foi o trabalho? O que é facultativo? Pessoa o quê? Não falar nada quando ela está fazendo o quê? O udu. Por quê? Porque nesse momento do udu, irmãos e irmãs, tem o quê? Súplicas. Várias súplicas que o autor vai citar. Não nesse livro, mas que citou nas outras explicações desse livro, que ele cita súplicas, que a gente acha essas súplicas também em outros livros de jurisprudência ou de hadith, que todos esses hadith, como fala o Ibn Hajar, são o quê? Fracos. Nenhum deles é aceito, na opinião dele. Tem os hadith que são aceitos, principalmente você fazer a shahadatain depois de terminar o wudu. Isso é certo, isso foi narrado até pelo Muslim. Mas o que o Ibn Hajar quer dizer ali, quer dizer que aqueles hadith que são fracos, que são muitos, isso que ele significa, não que esse não é certo. Aí o que a pessoa, em vez de estar fazendo súplica, de ganhando recompensa, a pessoa vai o quê? Ficar conversando de jogo de futebol, fica conversando sobre outras coisas, e isso ocupa ele e faz ele perder tempo e se afastar da lembrança e da recordação de Deus, que naquilo há o que? Recompensa. Que naquilo há o que? Salvação. Que naquilo há, como se chama, tranquilidade para o coração, como Deus fala no Corão, entendeu? Então ele não perde o tempo dele, e a gente sabe que perder tempo na religião é até pecado em algumas vezes e detestável em outras vezes, dependendo do assunto. Então por isso que ele falou, e não falar coisas mundanas. Mas a pessoa agora, como a irmã perguntou, está ali auxiliando, está ensinando, não entra nisso. Ela está falando ali com o objetivo que é de ensinar, o objetivo religioso. Então não entra nisso, irmã. Se alguém também ficou com dúvida, já entende o que eles significam aqui, entendeu? E a gente também viu que é detestável falar dentro do banheiro. Hoje, quando a pessoa fala o udu, faz o udu, né? E não faz no banheiro, às vezes em casa, né? Porque não tem, só nas mesquitas que tem o lugar para fazer a ablução. Então a pessoa também não deve falar dentro do banheiro. Tem uns que a gente viu que falam que essa caroha é tahrimia, ou seja, a pessoa está cometendo um pecado ali falando. E aquele local, como a gente viu o hadith de Jabir, quando ele chega e cumprimenta o profeta, quando ele está fazendo as suas necessidades, faz Deus sobre ele não responde. Isso também faz uma parte do adab. A pessoa não responder o salam, o cumprimento, quando está nessa situação. Quando está nessa situação. A pessoa não deve responder. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida antes da gente encerrar a aula. Sem dúvidas. Isso aí, o que fala isso da Hanafiya, até que nos livros deles, irmãos,
quando eles falam sobre esse hadith, a gente vai ver que cada membro do corpo tu faz uma súplica. O grande sábio deles, Amir al-Hajj, que era um grande sábio da Hanafiya, não era qualquer pessoa, ou Ibn Amir Hajj, desculpa, Ibn Amir Hajj, que era um grande sábio. Ele fala que o Ibn Hajar, que era o sheikh dele, que era da outra escola, olha para te ver o respeito que tinha os sábios sobre os outros sábios. Fala, nosso sheikh Ibn Hajar, quando ele leu a Muqaddima do Abi Layth, que é o Samarqandi, que é o Hanafi, um grande sábio, que tem um livro muito bonito no Tafsir. Inshallah que um dia a gente estuda esse livro dele. Ele trouxe uma Muqaddima nesse livro dele que fala sobre as vantagens de fazer o wudu, de fazer súplicas quando está fazendo o wudu. Ibn Hajar pegou todos esses hadith e começou a ver se é certo e mostrou que todos eles nenhum é correto. Ou seja, ele significa, quando ele fala que esses hadith são fracos, ele significa aqueles que foram citados nessa muqaddima, ou seja, nessa introdução, falando sobre o wudu. Tu viu como que muda o sentido quando a gente fala, não há nenhum hadith correto sobre as súplicas quando a pessoa está fazendo o wudu, ou depois de fazer, ou antes de começar o wudu, então a pessoa acaba entendendo errado. E se não, ele está querendo dizer aquilo que o Abu Layth Samarqandi, rahimahullah, ele colocou em seu livro, na sua introdução. Então muda o sentido, né? Só uma dúvida, a pessoa que for auxiliar um enfermo, por exemplo, pode ser ou não muçulmano? Isso aí não tem problema algum, irmão. De ser muçulmano ou não muçulmano, entendeu? Por quê? Deixa eu me lembrar o nome dela só. A esposa do Sayyidina Uthman. Qual que é o nome dela? Ela era cristã, depois ela se converteu. E outras esposas do Sahaba que eram cristãs, elas ajudavam eles a fazer o wudu, a trazer a água, entendeu? Então não tem nenhuma proibição, sendo que, e principalmente hoje, a gente que vive no Brasil, a maioria dos enfermeiros são o quê? São cristãos, ou muçulmanos, ou de outra religião. Não há problema algum, porque no wudu não há nenhuma prova que tem que ser o quê? Muçulmano. Tem que ser muçulmano para ajudar o outro muçulmano, entendeu? Não tem nenhuma prova clara que fala isso. É, como eu falei, a esposa aqui, o que vem na minha cabeça agora, deve ter mais coisa. A gente parar para pensar um pouco. Mas isso que eu não sei o nome dela, qual que é o nome dela? É Nahla, eu acho que é. Nahla. Esqueci, é parecido com isso. Ela era cristã, depois ela se converte. Ela ficou um tempo no cristianismo até que ela se converteu. E outros falam que ela se converteu antes, né? Tem divergência. Mas, esquecendo ele, isso é uma coisa que acontece no dia a dia, a mulher aquecer, principalmente no tempo deles. Isso não é uma coisa difícil de acontecer. E a gente sabe que muitos dos companheiros do profeta casaram com cristãs. Então, isso aí poderia acontecer em qualquer momento na vida deles. Ou até de esquentar a água, não fazer o wudu para eles, né? Mas de esquentar a água para eles. E como eu falei para vocês, na religião tudo é permitido, a não ser se veio uma proibição, irmão Omar. É uma regra. Tudo é permitido se não vem uma proibição. Ou tem outros que falam que tudo é proibido, a não ser se vem uma permissão, mas o mais correto é esse fundamento, ou seja, tudo é permitido, é lícito, a não ser aquilo que Deus proibiu. Então, para te falar que isso não pode, tem que ter uma proibição, uma coisa que proíbe. É um ser humano como qualquer ser humano. Foi honrado como todos os seres humanos, como Deus fala no Corão, que honrou os filhos de Adão. É filho de Adão, é honrado como todos os seres humanos. Então, não tem uma coisa que proíbe eles de ajudar nós. E até são recompensados por isso, né? Ajuda, sendo nessa vida, é claro, que não é muçulmano, mas é recompensado pelo aquele ato que ele faz, aquela bondade que a pessoa faz, né? Ajudando o outro irmão. Isso é quando a pessoa é enferma, como o irmão falou.
esse não entra naquilo que a gente estava falando aqui, que é detestável, ou khilaf al-awla, ou seja, melhor não fazer, não entra nisso aqui. E se alguém ficou com mais alguma dúvida? E fora agora, me lembrando das passagens que tem dos Tabe'in, que eles tinham pessoas que serviam eles que não eram muçulmanos, como o Alqama. Quem escreveu o Corão para ele era um cristão, que copiou, era um cristão. E qual que é mais sagrado? Fazer o wudu sobre você ou colocar as mãos deles na palavra de Deus? Isso aí é uma corrente correta sobre ele. Ou seja, ele escreveu o Corão, ou seja, ele trabalhava naquele tempo, não tinha impressora, não tinha. Como que era feito? Escrevendo. Eu quero uma cópia desse livro. Tu dava para o cara, ele pagava ele e ele escrevia para ti todo o livro. Entenderam, irmãos? Não era como hoje, né? Então, ele deu para um cristão escrever para ele o Corão, não sendo muçulmano. Então, o que é mais sagrado, se a gente vai ver? Claro, qual é o Corão? O que é a pessoa te ajudar a fazer o wudu diante do Corão, que é a palavra de Deus. Então, isso que veio na cabeça agora, se a gente pesquisar, claro que vai ter mais evidências sobre isso. Pode azar, meu irmão. Não sei se alguém ficou com mais uma dúvida. Mas se a pessoa que for ajudar a pessoa enferma a fazer a ablução for do sexo oposto e não mahram, aí é outra coisa. Aí é brabo, irmão. Aí tem que ver a situação, entendeu? Como que se encontra esse doente. Porque a gente sabe que as companheiras do profeta, na guerra, elas ajudavam. Eram enfermeiras para os homens e a gente sabe que não podia, é impossível todo ser mahram para elas, entendeu? Costurava eles, fazia os atendimentos médicos. Então, depende da situação. Claro que o certo é a pessoa, homem com homem e mulher com mulher. Esse é o certo. É fazer a ablução. Porque é uma pele que você não pode tocar, né? Não é lícita para você tocar nela. Pode sentar alguma pessoa do corpo. Não entendi isso aqui. Isentar alguma pessoa do corpo de fazer o wudu pela condição da pessoa. Não entendi essa pergunta, irmão. Quer dizer, isentar é não lavar, né? Agora eu entendi. Ou seja, quer dizer que as coisas facultativas, se ela lavar as obrigatórias que a gente viu na primeira aula, né, sobre o wudu, que é as 4, é o que está no versículo 6, no capítulo 5, né, da mesa provida, não tem problema, é correto o wudu, mesmo deixando os outros membros, né, então é correto, não tem problema algum. Só se a tua pergunta é, quando a pessoa está enferma, não pode lavar, aí a pessoa faz o tayammum, não precisa colocar água. Ela não pode colocar água em alguns membros do wudu, que são obrigatórios, então a pessoa deve fazer o que? O tayammum, e não fazer o wudu, não colocar água, porque aquilo vai prejudicar ela. E a vida da pessoa no Islã é mais importante do que ela fazer essa ação. Aí ela vai para outro, que é uma troca, né? Uma substituição que Deus deu, que é a gente lavar com terra, né? Se limpar, se purificar com terra. Isso a gente vai ver em detalhes isso na escola, como que é feito, e que precisa de intenção, ao contrário do wudu. A gente vai ver que é um pilar dele, que é a purificação com terra. Ficou claro para ti, irmã? Então, irmãos, que Deus facilite para nós o conhecimento e coloque no nosso coração sinceridade. E abre nossas mentes para a gente entender a opinião do próximo e não julgar
antes de entender, não discriminar ninguém, não criticar ninguém e respeitar todas as pessoas. E que Deus faça a gente sábios, orientados e que orienta as pessoas. E que Deus livre a gente da ostentação e também livre a gente de querer ser melhor que os outros, de procurar o conhecimento só para ser chamado de sábio. Que Deus afaste a gente do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo, e faça nossa entrada no paraíso em paz e com facilidade. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, meus irmãos. Quem tiver alguma dúvida pode deixar no grupo, fica à vontade, que a gente responde, inshallah, depois, no grupo do WhatsApp. Foi um prazer, que Deus abençoe vocês todos também e recompense todos vós, inshallah.